A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Foi animado, boa tarde, hoje não? Boa tarde, foi bom, porque tem, obrigado você que acompanha à noite. Vamos testar o boa tarde de todo mundo, mas mostra os convidados, porque os convidados que dão audiência aqui. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui o professor Weber, que é o José Weber Freire Macedo, vice-prefeito de São Roque e também diretor de educação da Prefeitura de São Roque. Está ao seu lado aqui o meu companheiro jornalista Emir Bechir, que hoje faz parte da Divisão de Cultura. Professor Weber, passar o microfone para o senhor, prazer em recebê-lo. Há muito tempo estava aguardando a visita do senhor aqui. Vamos testar o boa tarde do senhor, o senhor está com boa tarde. Mais animado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professor Weber, pela visita. A gente estava ensaiando faz tempo, né? Faz certo tempo. Já. Você sabe que eu estava quase acertando a vinda do João Gilberto. O João Gilberto é quase difícil também, não sai do apartamento, mas... Não, primeiro eu vou trazer o professor Weber. Agora mais? Brincadeira. Professor Weber, muito obrigado pela presença. Nós vamos falar aqui de um evento importante, que é a primeira mostra de ciência e tecnologia para alunos de São Roque, que acontece na Brasital a partir de... Hoje é terça, a partir de quinta-feira. Tá o cartaz bonitão aqui, até o dia 20. Como é que primeiro surgiu a ideia de realizar essa mostra? Professor Weber, pode falar bem próximo aí ao nosso microfone. Na realidade... Eu acumulei uma experiência muito grande com uma coisa chamada popularização da ciência. Quando eu digo que eu acumulei essa experiência, eu digo pelo fato de eu ter trabalhado, ter administrado universidades grandes, aonde esse chamado conceito de popularização da ciência já é uma coisa praticada. E isso é praticado no sentido de que você tem que levar a ciência através das escolas da forma mais ampla possível, sempre apresentando para a população, incentivando os alunos a produzirem trabalhos científicos ou tecnológicos. Isso eu vim de uma experiência fortíssima dentro do Espírito Santo, onde nós fizemos isso, depois no Nordeste também, e eu sempre percebi que esse tipo de ação, que é você fazer uma amostra, traz benefícios variados. Uma que você faz o aluno produzir trabalhos. Evidentemente que, às vezes, você não tem condições de mostrar todos os trabalhos dos alunos. Mas daí cabe ao professor de ciência, principalmente ao professor de ciência, muitas vezes você consegue colocar a participação também do professor de geografia e outros professores, mas o de ciência é o mais importante. Eu estou falando do ensino fundamental. Se fosse no ensino médio, você coloca o professor de física, de química, outras áreas. Você seleciona um dos trabalhos e você faz uma competição sadia entre os próprios estudantes. Muitas vezes as próprias escolas fazem seus trabalhos dentro da própria escola. Isso é muito comum. E nós resolvemos, então, fazer essa experiência descobri que nunca tinha tido aqui em São Roque. Tanto é a primeira mostra de ciência e tecnologia. Por que tecnologia também? Porque hoje a tecnologia é um fato consumado de que é uma presença total na nossa vida já. E iniciamos isso através primeiro, com as escolas de ensino fundamental, que são as crianças de 10 anos até 14 anos, 15 anos, que é o Fundamental 2, envolvendo as nossas 15 escolas. São 15 escolas. Aliás, o senhor marcou aqui tudo no seu... Tomei a liberdade. Tem senha o celular do senhor, não? Não. Tem? Então eu vou mexer tudo aqui, ficar vendo aqui. Eu também não tenho. Eu do Zé Balaio, eu descobri a senha dele. Até 1, 2, 3 eu peguei, depois eu não peguei mais aqui. São 15... Ângulo São Roque. São 15 escolas de ensino municipal, são 5 escolas do ensino privado. Nós convidamos todas. As que responderam, no nosso caso, são os 15. Do ensino privado são o Ângulo, São Roque, Adventista, tem mais aí. Então, Ângulo, que é particular,
abaixo do pessoal lá do Ângulo, Moacir, a Irma, que é a coordenadora, Colégio Adventista de São Roque, Colégio Dom Pedro, Colégio Objetivo, lá do Marcelo de Luca, Colégio São Roque, lá da Celina e de toda a equipe. Aí nós temos Horácio Manilani, Escola Estadual, a diretora é a Rosana, a esposa do Luciano, lá da Câmara, um grande abraço. Aí já é o ensino médio. Ensino médio. Professor Ipaminondas de Oliveira, de São João Novo, a Escola de Mailasque, a Escola do Germano Negrini, que fez uma mostra de profissões a semana passada, eu fui lá, foi muito legal. E aí as escolas municipais. Barão de Piratininga, no Cambará, onde eu estudei. A Tagore, que tem um nome cumprido, nunca consigo falar o nome dele. Rabindranath Tagore dos Santos. É o pai do João, né? Não vai falar o apelido dele, hein? Fala no microfone, Zé. Eu nem chamei vocês ainda aí. Professor Euclides de Oliveira, José Luiz Pinto, Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro, Vila Nova, né? Vila Nova. Professor Tibério Justo da Silva Mailasque, Carmen Lúcia Blanco Carvalho de Brito, Vila Amaral. Iracema Vilaça, Maria José Ferraz Xenáquer Iguaçu, né? Sônia Maria Abreu Guilarte, Tsushinome, né? Tsushinone. Professor Antônio Cavalieri, que você conheceu, né? Foi aluno dele, faleceu num acidente, né? Acidente. Tem uma rua ali no Manilani que leva homenagem. Tanto que ali você tem a Rua Alfa e ali tinha a Rua Beta. E a Rua Beta passou a se chamar Antônio Cavalieri. Professor Joaquim Silveira Santos, grande historiador também. Professora Ruth Rodrigues de Carvalho. Conheceu também, né, Zé? Não. Leônidas Antônio de Moraes, a ETEC de São João? Saboó. A ITEC São Roque, a FATEC São Roque, o Instituto Federal São Paulo Campus São Roque, Senai Alumínio, Senai Mairink, SESI Centro Educacional número 400, o Atendimento Educacional Especializado... Também vai se apresentar. Vai se apresentar, e o Núcleo de Informática também. E a informática educativa, professores da rede municipal. Como é que o senhor convocou tudo isso aqui? Como é que o senhor fez igual o Tite? Não, nós estamos fazendo esse trabalho já há 8 meses. 8 meses. Aí tem 33 instituições, mas são 40 estandes, mais ou menos. Porque tem algumas 40 estandes? Porque tem algumas escolas que vão ter 2 estandes e tal. O universo vai desde o ensino fundamental, de 10 a 12 anos, passando pelo nível médio e também o nível superior. E algumas escolas especializadas, que é o caso do Senai, nas escolas técnicas, e o SESI, ETEC também, a escola técnica. A ideia, Wander, é mostrar o trabalho científico produzido pelos alunos, desde a criança que tenha 12 a 13 anos até o nível universitário, de São Roque, da cidade de São Roque. E toda escola vai apresentar alguma coisa. Vai apresentar alguma coisa. E a ideia é fazer com que o público entenda que ali tem trabalhos variados. Tem trabalhos muito simples, de uma criança de 12, 13 anos, e tem trabalhos mais sofisticados, que é nível universitário. Mas é mostrar que aquilo que é a produção do aluno e do professor, na verdade, é o aluno que vai ficar lá dentro do estande, cuidando da apresentação do trabalho. Eles mesmos vão se incumbir de fazer as demonstrações. Tem de tudo. Então, são coisas muito interessantes, muito bonitas. Vai ser bem legal. E hoje é dia 16, terça, então é quinta, sexta e sábado. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente chamar a atenção, porque isso vai produzir já está produzindo o que se chama assim, uma integração das escolas. É muito interessante isso. Estão começando a conversar entre si, os 3 dias vai permitir que se faça isso. É uma motivação para essas crianças, é uma motivação para os professores, é uma divulgação dos trabalhos deles. E eu estou falando uma coisa que eu acho muito interessante. A Brasital vai ser palco de uma demonstração da tecnologia apresentando o passado e o futuro. E eu vou explicar por que é o passado e o futuro. O passado, porque nós vamos fazer naquele salão, que é o salão Darcy Ribeiro, o Darcy Penteado, que é o Darcy Ribeiro. Também um grande Não adianta, eu sou um educador, aparece primeiro. Um é Darcy Penteado e outro é o Regente Gentil. Isso. Gentil de Oliveira. Mas o Darcy Ribeiro foi uma figura que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente também. E nunca sai da minha memória, evidentemente. Mas
o palco dessa mostra vai ser o principal salão do Darcy Penteado, que foi aonde ficavam as principais máquinas de tecelagem. Então, nós vamos fazer uma apresentação de um vídeo mostrando esse trabalho do que era esse mecanismo da tecelagem. Os teares funcionando? Tudo lá não dá, nós não conseguimos. Não, estou dizendo na filmagem. A gente apresenta no final. O que nós vamos apresentar é o que nós chamamos o mundo dos teares movido a água. Nós vamos mostrar a represa, a terceira represa, que ainda permanece, as ruínas dela, ali dentro da mata, que é a represa que está dentro do Jardim René, e que desce a canalização, tem a tubulação, tem o túnel, e tem todas as engrenagens do maquinário que é movido de forma mecânica. Que a Bracital, para quem não sabe, ela gerava a própria energia. Não, isso, mas para a tecelagem era movido tudo a água ali. Depois ele foi criando, o Henrique Delagua foi colocando vapor, que tinha a caldeira também, depois veio a eletricidade gerada também, já numa fase mais subsequente. Mas o início foi com os teares movidos a água. E a gente mostra um filme mostrando isso, e praticamente nós estamos trabalhando nisso o conceito de que foi a primeira Revolução Industrial. Né? A primeira Revolução Industrial foi feita lá em 1860, mais ou menos. 30 anos depois, o italiano veio e trouxe aqui para o Brasil os mesmos conceitos que é... Um navio, Isso, movido de forma mecânica todo esse processo. Então, a Bracital é um museu ao vivo, né? Não, a Bracital é uma coisa impressionante. Deixa eu pegar o boa tarde do Emir Bechir, que não tinha pego, não peguei seu boa tarde ainda, não, né? Não, então, boa tarde, Emir. Tudo bem, Emir? Prazer em recebê-lo aqui, Emir. E hoje você está na divisão de cultura e acompanhando também todo o desenvolvimento dessa mostra, né, Emir? Está tendo muito trabalho lá, né? Com certeza. Boa tarde, Wander. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde, Zé Balaio, professor e Wander. E a todos que estão nos assistindo. Estamos lá ajudando o professor na medida do possível. E vai ser um trabalho bem legal. Aliás, tem o cartaz, tem a primeira mostra de Ciência e Tecnologia de São Roque, uma mostra que visa promover e incentivar o interesse pelo mundo da ciência e da tecnologia junto aos estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e universitários da rede pública e privada do município de São Roque. Deixa eu pegar, eu não peguei aqui meus parceiros aqui ainda, né? Zé Fernando, você não deu um boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos, aos nossos convidados, a todos presentes, aos nossos queridos internautas. Antes de mais nada, meus parabéns, muitas felicidades. Obrigado. Então isso daí. Hoje é 52. 52 anos, é moço ainda, né? Menino. Meninão. Não é só os meus parabéns, tem do Ricardo Alegrete, Roger Rosa, Ednelson Garcia, Antônio Carlos, José Roberto Boschini, Oscar Verzoli, Ivan Disque Gás. Oi, Ivan Disque Gás. Todos estão te mandando os parabéns e obrigado, muitas Ivan. felicidades. Obrigado, Ivan. Lembrei do Ivan. Zé Balaio também, esqueci de Zé Balaio aqui. Puxa. Obrigado. Hoje, aliás, eu quero dizer o seguinte, que hoje, para quem é ligado à religião, hoje eu nasci no dia de Santa de Virgens, que é a padroeira dos pobres e dos endividados. Entendeu? Não tem um dia melhor para você nascer. Não, mas tá bom. Vulga Ciro Gomes. Essa Santa de Virgem que é mais conhecida como Ciro Gomes. Que é dos endividados? Queria defender os endividados. Agora, Não, mas continua todo mundo endividado. Mas isso daí. Bom, Zé Balaio, o que você achou dessa ideia? O professor Weber, que depois ele vai falar um pouquinho de política também, bom, que é o vice-prefeito. Você já conhecia o professor Weber antes dele ser vice-prefeito? Tinha tido prazer já de Mas conhecê-lo. eu só posso acrescentar o final Pode? que eu não disse, o passado e o futuro. O futuro é o caminhão que tem o caminhão, eu vi o caminhão falou lá. Dos teares e tal, né? nanotecnologia, que aí. é o que tem de mais avançado em termos de pesquisa atual e futura. É a quarta revolução, né? Exatamente. Nós estamos vendo, dentro do caminhão nanotecnologia, nós estamos vendo a quarta revolução, que eu acho que é imperdível para um jovem, uma criança ir lá conhecer. Microscópios eletrônicos, equipamentos de alta tecnologia. Isso, você tem a manipulação do átomo, da molécula, você tem isso reflete na medicina, nos medicamentos, na agricultura,
na confecção da pele humana, é outra coisa. Então, é uma dimensão do futuro que já está aí. O senhor, como educador, outro dia vi uma coisa que boa parte das profissões que nós teremos aqui há algum tempo ainda não foram criadas, né? A educação vai mudar muito nos próximos 5, 10 anos? O que a gente vai ter de tanta mudança assim? Eu vou dizer... Basicamente. Eu vou te dar um exemplo pelo ensino superior, que é para poder ter um entendimento. As chamadas profissões, por exemplo, você pega as 3 principais de engenharia, mecânica, civil e elétrica, né? Em pouquíssimo tempo elas já estão começando a ser modificadas. Algumas delas, que é o caso da elétrica, já se tornaram praticamente em engenharia eletrônica, robótica e coisas desse tipo. É a dimensão do futuro. A civil também está mudando. Então, você vai ter como elementos principais do futuro engenharia genética, engenharia molecular, engenharia... Essa dimensão da mudança está se dando pelos cursos de especialização, mas vai influir decisivamente na formação já dentro das universidades. E progressivamente, vai atingindo toda a cadeia de educação. O que tem de mais relevante hoje, o grande desafio nosso hoje, por exemplo, no aspecto da educação, é como que você convive com uma criança alfabetizando. Uma criança hoje, de 5 anos de idade, ela, antes de ser alfabetizada, ela já está primeiro sendo alfabetizada digitalmente. Ela está mexendo no tablet e aprendendo dentro do tablet uma série de coisas que ela ainda não foi alfabetizada. Então, isso é uma mudança... E o mais sensacional, né? Nós vamos ter o conhecimento na internet ao alcance de um botão. Quer dizer, o conhecimento não vai estar mais nos bancos escolares, nas universidades. Então, mas... Ela vai estar ali na internet ao alcance de um botão. O professor vai saber o que vai ser a Ele função... vai ensinar a ligar e usar a internet. Por exemplo, eu quero saber sobre nanotecnologia. Aí eu clico lá, vai aparecer um monte de coisa e vai dizer o que é nanotecnologia. Agora, qual vai ser a função do professor? Porque quando o aluno virar e falar assim, professor, o que é nanotecnologia? Como é que vai ser o professor em sala de aula? Eu vou te dar um exemplo do que eu falava dentro da universidade. Por que tem determinadas universidades públicas, em geral, que são universidades de excelência? Não é somente o professor, não é somente o nível do aluno. É, acima de tudo, que se chama aquilo que acontece fora da sala de aula. Então, o que você tem fora da sala de aula em algumas universidades é um alto grau de socialização, de frequentar cursos, palestras, discussão de todos os tipos, técnica, política, o que seja, que te dá um nível de formação muito alta. O professor vai ser, acima de tudo, um socializador. Socializador. Ou aquele que... Porque você precisa, vai agregar as pessoas. Vai agregar, vai ser claro, ele, né, professor? Vai ser um tutor. Ele vai, exatamente. Ele vai junto com a internet e vai ensinar aquela... Nos anos 90, eu até assustei para fazer isso. Nós temos lá, eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Esportes, e tem o dia do professor de Educação Física, do esporte e tal. E foi o Gothamer, né, que é reitor da Faculdade de Educação Física da USP. E ele apresentou, infelizmente eu perdi nesses bendito pendrive toda a palestra dele. Mas deve ter no YouTube. E ele colocou a palestra lá e falou, olha, aqui vai estar o conhecimento. Vai caber a nós ensinarmos os alunos a aproveitarem o máximo possível. Há um clique. Agora, tendo um bom professor, esse clique vai ser bem feito, né? É mais ou menos isso. Mas é sensacional. Para mim, na época, foi um choque. Assim, falar, puxa vida, tudo aquilo que a gente imaginou vai estar tão perto, né? Vai estar tão sensacional. É verdade, mas você vai precisar, queira ou não queira, de um professor, de um local de encontro, ir lá, conversar. Nada substitui o tapa nas costas. Por isso que eu perguntar, o ensino à distância, que tem sido até comentado, o ensino profissional à distância, tem crescido muito. Mas quando chega no ensino à distância para a criançada, no fundamental tal, muita gente não recomenda. Nem eu recomendo. Nessa aí tem que ter. Vai recomendar você não isso. Pode ter isso. Não. É porque há Desde a criança estudar em casa e... Não, Valdir, é porque há um abuso, e sinceramente, um abuso da área comercial. Né? Você quer vender um curso, vende ele inteira 100% à distância. Isso é um erro. É um erro. É um erro. Eu não concordo com isso nunca.
Nunca. Você pode ter... Hoje, tem os profissionais, principalmente das universidades, e vai chegar para o ensino médio e até para o ensino... O que você faz? O professor tem um blog onde ele tem lá o material dele exposto, ele recomenda, ele pode corrigir coisas até pela internet, ele tem uma interação até a internet, mas tem que necessariamente ter o encontro, a convivência. E este é o recomendável, você não pode exagerar nisso, né? Como tem sido exagerado. O curso à distância hoje virou um negócio comercial, sem sentido. E eu acho, inclusive, que ele na minha opinião, ele é meio que passageiro. Aí você vai pegar uma turma aí que não pode estudar, e uma certa, não digo tão já, mas ele vai acabar, eu acredito eu. Porque o contato vai ser cada vez mais importante. Claro. E numa sala de aula Claro. vai ser um lugar espetacular para você ter um contato. Eu acredito que nós vamos passar por essa transformação também. Eu não entendo. O Emir, para entrar você, por exemplo, a gente é assim, a gente adora parar na praça para conversar e a gente mostra imagens ao vivo da praça. Essa conversa na praça não vai acabar, né, Emir? A gente vai ter sempre esse contato. Vamos ficar conversando só pela internet, mas vamos na praça, no campo de futebol, né? Tem que ter tudo isso, né, Emir? Eu vejo isso fundamental. E eu vou mais longe ainda, voltando à questão da formação à distância, eu vou reportar ao tempo que nós estivemos nos bancos escolares. Nós tínhamos um tipo de formação, evidentemente, a internet, a tecnologia veio trazer muito mais benefícios dentro do ensino, mas a formação básica, você carrega ela até hoje, eu carrego, o professor carrega, o Vander, o Zé, todos nós carregamos aquilo que nós aprendemos nos encontros, como o professor acabou de citar. É isso aí, é isso aí. Aliás, ontem eu não falei aqui, parabéns a todos os professores, parabéns, né? Foi ontem, dia Com a aqui. conversa com o Chumbinho aqui animado. esquecemos. Chumbinho! Eu tomei uma bronca disso. Dona Sônia deu uma bronca em mim. Por quê? Como que eu não cumprimentei os professores? Ela estava assistindo. Ontem realmente a gente pisou na bola, não cumprimentou os professores. Não, mas era para sentir a corrigido repercussão hoje, do né? público. Foi né? corrigida, foi corrigida. Aliás, já estou Presença de uma aproveitando. educadora aqui no programa, Aliás, já estou aproveitando, dia 18 é dia do médico, hein? Parabéns aos médicos. Bombeiro, já vamos dar papo por Antecipação, né? Quer espirrar a saúde. Já estamos dia 18, tá dia do... Pô, mas é legal realizar esse evento. E aí, vamos falar um pouquinho aqui da coisa da cidade, que a gente volta a falar, eu prometo. O senhor é vice-prefeito, mas o senhor aceitou a função de ser diretor de educação. Se o senhor quisesse, eu podia falar, sou vice-prefeito de São Roque, estou aqui na reserva, se um dia o Cláudio precisar, eu vou. Por que o senhor resolveu aceitar o convite de ser diretor do Departamento de Educação? Eu não só aceitei, como eu solicitei também. Então, o senhor achava que... Eu solicitei, o Cláudio, evidentemente, aceitou. Eu nunca tive nenhuma questão colocada por ele em relação a isso. Me deu esse voto de confiança. Porque, na verdade, é a minha vida, né? Não é algo que... Eu não almejava ser o vice-prefeito, né? Vamos ser muito claros. Né? Na realidade, foi um acidente de percurso. Né? Havia toda aquela questão colocada na época, o Chumbinho teve problemas. Ele colocou isso aqui ontem, deixou bem claro e fez bastante elogios ao senhor. Então, inclusive, quando eu encontro ele, eu chamo ele de vice, né? Porque é uma questão que eu não esqueço nunca. Né? E foi uma indicação Foi dele. indicação dele, isso. Foi indicação dele. Deixou bem claro ontem aqui Deixou. no programa. Ele foi absolvido, inclusive. Também, tem isso também, né? Em pouco tempo, na minha opinião, foi uma coisa triste. Não sei se até que ponto foi preparada politicamente, tem hora que eu tenho dúvida, mas acredito que foi uma coisa, para nós todos, muito triste. E realmente eu tive pouquíssimo tempo para me preparar para uma situação como essa, já que eu não almejava isso. Né? Mas enfrentei a situação. E depois discuti com o Cláudio, junto até com o Chumbinho, falei, eu prefiro ficar dentro da educação, porque é a área que me deixa mais à vontade. Né? E tem sido um aprendizado enorme. Agora, o senhor foi reitor da Universidade Federal lá do Espírito Santo. Sim. Aí o senhor foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, né, Vale de São Francisco, lá em Petrolina. E agora o senhor ocupa o cargo de diretor de educação de uma cidade pequena. A diferença é muito grande. O que, por exemplo,
ser reitor, e aí você vem para ser diretor do Departamento de Educação de uma cidade. Muita gente estava acostumado com o sistema. Como é que isso foi, esse choque de realidade aqui na cidade? Até hoje, o senhor é cobrado por algumas decisões? Como é que é isso? Eu não creio que eu seja tão cobrado assim. Mas foi é muita diferença. É um Fórmula 1 e um Fusquinha? Não é isso. Não é. Você tem uma questão colocada dentro de uma perspectiva diferente, só isso. Educação é uma coisa só. Em ambos, em todas as situações, você está educando jovens. Você está educando criança, você está educando até, chega a ser, não digo bebê, mas crianças, depois jovens, e depois você está educando praticamente uma pessoa que vai entrar no mundo adulto, ou já é um pouco do mundo adulto, que é o caso das universidades. Mas tem semelhanças, por incrível que pareça. Um jovem que chega dentro de uma universidade, assim como um menino entra no ensino fundamental, ou uma criança que vai ser alfabetizada, às vezes as reações são as mesmas, tem os mesmos medos, as mesmas inseguranças, e há necessidade de se ter o mesmo apoio. Então, tem coisas muito semelhantes nisso. Então, eu não vejo assim uma questão de uma diferença. Eu acho que tem a questão... E hoje também, a questão da educação é para o resto da vida. Né? Você vive permanentemente aprendendo. O que eu aprendi? Eu via a educação básica dentro de uma maneira que eu estava como reitor. Eu não vivia ela integralmente. O que eu tenho hoje é uma experiência acumulada agora de 2 anos, praticamente 2 anos, de viver intensamente o que é a educação básica, principalmente desde a creche até o Fundamental 2. É uma experiência maravilhosa, porque você aprende com tudo. Você aprende com o defeito, com os problemas, você aprende com as coisas positivas, você aprende com tudo. Então, para mim, eu queria ter todo o conhecimento que eu tenho hoje sobre o processo educacional, desde a creche até a universidade, eu queria ter com a idade de 40 anos. Não tenho, infelizmente. Mas eu tenho hoje uma experiência fantástica em todas essas áreas. E agora, o que a gente tem muito aqui em São Roque, por exemplo, uma questão, manutenção de prédio escolar. A gente vê que a gente tem vários prédios aí passando por dificuldades, creches. Como é que está essa questão de manutenção de prédios escolares em São Roque, que vira e mexe, sempre tem alguma coisa? Teve uma creche lá do Iguaçu, que teve que ficar no SESI. A gente tem algumas coisas nesse sentido. Como é que está manutenção de prédios escolares em São Roque? Para falar da manutenção, eu sou obrigado a falar de orçamento. Então, nós temos que situar isso dentro da lógica, o que é possível a prefeitura fazer ou não pode fazer. Então, você tem que ter uma clareza, primeiro, que o orçamento da prefeitura e a educação corresponde hoje praticamente a 40% do orçamento da prefeitura. É uma loucura isso. Não é uma coisa simples. E esses 40% do orçamento da prefeitura, eles são praticamente são verbas carimbadas, verbas que têm que ser usadas dentro de propósito determinado. Não existe uma liberdade nisso. Aonde que está o problema? O grande problema está numa palavra chamada Fundeb. Sabe? O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento, né, para a Educação Básica, esse Fundeb é o que gera um grave problema. Ele foi criado em 2006, refeito em 2007. É o programa, é um dos programas mais socialistas que eu conheço, já que podemos entrar na área política. Por que ele é um programa socialista? Porque ele é um fundo que pega uma porcentagem de diversos impostos, seja federal, seja estadual e seja municipal. É um fundo que é impressionante o valor desse fundo, é bilhões. E o mecanismo que ele utiliza, é aí que eu digo que é um princípio socialista. Ele retira esse fundo de várias partes, inclusive dos impostos do município, constitui esse fundo, que é uma cifra espantosa, e redistribui para todas as prefeituras do Brasil, baseado na quantidade de aluno que cada prefeitura tem. Quando você faz isso, o que acontece? É um mecanismo muito curioso. Você retira de quem tem muito e redistribui para quem tem pouco. Então, você provoca uma igualdade no tratamento de recebimento desse fundo no Brasil todo.
É isso que acontece. O Fundeb, desde 2006, ou até anterior a isso, que antes ele estava como Fundev até, ele... Fundef, né? Fundef, isso. Fundef. Isso. Depois, Foi uma coisa espetacular, tanto que aqui em São Roque possibilitou que, acho que foi no governo Ifaneu, fizesse muita coisa dentro das escolas. E o fundo tem um princípio, ele tem o princípio dele é o seguinte: 60% tem que ser utilizado para pagamento dos professores. 60% do valor que você recebe. Os outros 40%, você paga o profissional, os outros profissionais de apoio dentro das escolas, e você pode usar para manutenção, para formação de professores, para conserto, reformas e até para comprar materiais que você acha necessário. Bom, isso em 2006 ou 2007, mais ou menos, você tinha esse fundo funcionando com 60%. Progressivamente, quando começou a piorar as condições econômicas, até dentro do país como um todo, principalmente a partir de 2014, o fundo começou. Aonde estava 60%, você começou a ser 70% para pagar professores. Depois passou a ser 80%. Hoje, o fundo só está pagando com praticamente 90 e poucos por cento só os professores. A parte dos 40% De investimento. aí você tem que usar o quê? O dinheiro da prefeitura. Aí você entra dos 25% que tem que dar para a educação. Esse 25% você atinge frontalmente os recursos próprios da prefeitura. Ora, convenhamos, São Roque não é uma cidade rica. É uma cidade bela, uma cidade maravilhosa para se morar, mas ela não é rica. A arrecadação dela é baixa. Tanto que, para esse fundo do Fundeb, São Roque recebe mais do que cede. Porque você tem um valor geral, eu posso mostrar aqui uma estatística. Diz que você falou que tem cidades mais ricas que estão pagando 100 e recebendo 50. São Roque está pagando 50 e recebendo isso, mais ou menos. São Roque recebe isso, uma proporção. Ele recebe muito mais do que ele oferece. Não tem nada demais, porque várias outras cidades também acontece isso, inclusive as que estão aqui no entorno. Mas você pega outras cidades ricas, Campinas, Jundiaí, talvez São até Caetano, que tem uma São arrecadação Caetano, grande. Essas cidades, São Paulo, oferecem, dão mais do que recebe. É justo. Não é. Você tem que ter. Imagina uma escolinha lá no meio do Acre, se não tivesse isso, como é que ela seria? Então, ela recebe. O problema do Fundeb é que duas questões estão provocando a desastre do Fundeb. Um é a questão econômica. O país está parado. O outro ele é calculado também em cima do custo aluno. Esse custo aluno é atribuído um valor a ele, que o governo calcula em cima de uma fórmula determinada usando vários parâmetros. Esse custo aluno está muito baixo. Então, um aluno por exemplo, um aluno do ensino público é calculado o custo de R$5.000 ano. Sabe? Se você leva para o setor privado isso, você não encontra isso. R$400 por mês, né? Isso. Mais ou menos como a tabela do SUS, que foi discutido também. É uma exatamente por aí. É mais ou menos como a tabela. E aí entra, porque tinha uma época que os professores... Isso é decisão de nação. Isso é decisão de governo federal. Isso é decisão de um governo. Então, e as professoras, o pessoal da educação, estava feliz, né? Que falava, opa, acho que vinha até 13º, 14º. E isso não tem mais hoje, claro que aí tem a reclamação dos educadores, né? E agora eu vou botar uma pimenta nisso, se você me permite. Não, à vontade. Imagine isso, e isso dentro de um governo, que foi o governo Temer, que ainda me faz uma aprovação de uma emenda chamada Emenda 95, falando que restringe os gastos aplicados à saúde e educação. Então, por 20 anos. Por 20 anos. Isso vai ter que ser revogado, senão você vai entregar sabe o que vai acontecer? Se continuar nessa toada. Quebra todas as prefeituras do Brasil. 5.000 prefeituras não sustentam o Fundeb para pagamento dos professores. Pode ter certeza absoluta disso. E os professores cobrando reposição salarial. Mas eles estão no papel deles.
estão no papel. Né? Como se você falasse que não pode mais nascer ninguém, né? Porque as crianças vão nascer e vão entrar na escola depois. Isso, você ainda tem o crescimento da população, você tem que ter mais creche, a população não deixa de crescer. Muita Então, gente que estava na rede particular veio para a pública. Também. Do plano de saúde, no Isso, plano né? educacional, tem isso, não tem? Para a saúde e para a educação houve uma migração muito grande para o setor público por falta de condições financeiras, né? Para arcar com as despesas que são altas. Né? E como é que eu já ouvi o seguinte, até o vereador Itelvino falou na Câmara, já falou assim, olha, conversar com o vice-prefeito Weber, diretor de educação, é difícil. Ele usou até uma palavra lá, falou assim, né? Até pesado, falou, é intragável. Sim. O senhor deve ter ouvido isso aí, deve ter chegado. Falando que... Quer jogar uma pimentinha, né? Não, eu só joguei uma pimentinha, eu joguei um dedo de moça, né? Qual que é mais... como que é? O senhor é duro na queda, na negociação, e quando falo isso do senhor, quando o senhor é criticado na Câmara, por exemplo, como é que o senhor... Eu não me considero, eu sou uma pessoa naturalmente um pouco reservada. Eu tenho essa característica, né? Não sou uma pessoa que me socializo, né? Sou muito reservado com a minha família. Minha esposa é 1000 vezes pior ainda. É uma pessoa que gosta da natureza, né? Aliás, eu queria dizer, professor ganha bem porque ele tem uma Mercedes em casa. Na Mercedes é a esposa. Porque já se falaram que o senhor tem uma Mercedes, o senhor confirma, né? A esposa, né? Por sinal, minha companheira, desde que ela tinha 14 anos de idade. Poxa. Eu conheci ela quando eu tinha 17, ela 14. A vida inteira nós estamos juntos. Foi sofredora, sofreu durante o regime político junto comigo. É uma pessoa que tem fibra, né? E muito coerente, né, na vida. Né? Então, o que eu acho? Eu sou reservado, é só isso, não é nada mais. Todas as pessoas que me procuram... Nossa, eu nunca tive problema nenhum com o senhor. Eu recebi uma crítica, eu vi uma crítica dentro da Câmara uma vez, não vou citar quem, falando assim, esse sujeito, eu nunca fui recebido por ele, nunca me atendeu, nunca me procurou. Então, se a pessoa também... Eu não sei o que fazer muitas vezes. Se a pessoa fala um negócio desse, eu fico meio preocupado, porque também não me procurou. Essa questão que você falou anteriormente, sobre a sua experiência agora no trato com a prefeitura municipal, tem um pouco isso de diferente, que é a questão política, ou seja, a Câmara de Vereadores, e tem também a questão corporativa, o trato com as professoras, as reivindicações corporativas e tal. Isso é uma diferença que o senhor está tentando administrar politicamente, porque o senhor está entrando num jogo político que ele não se manifesta tão claramente no nível universitário. Tem razão. A parte corporativa havia dentro das universidades também, né? A parte referente aos vereadores... Ao jogo político, vamos dizer assim. Ao jogo político dos vereadores, você tem razão. Porque ele é mais direto, ele está mais próximo. O sujeito vai numa tribuna e fala, esse sujeito... É um pouco... Eu fico meio assustado, principalmente pelo linguajar, muitas vezes. Isso aí, né? Porque eu nunca ofendi ninguém. Né? Para mim, usar aqui uma palavra... mais pesada? Mais pesada, eu não consigo fazer isso. Né? Porque é uma questão de educação pessoal, educação da minha vida e educação política. Então, eu não faço isso de jeito nenhum. Eu prefiro que a pessoa... Se me chamarem para dentro do debate político na Câmara, eu vou. Claro. Né? Mas ouvir das pessoas e que eu sou isso ou aquilo sem me dar oportunidade... Né? De defesa, De defesa, é o que eu não gosto. Né? É como também falavam lá, não, ele não conhece São Roque, né? Eu acho isso uma questão relativamente não é... É o chamado, que se costuma falar muito, forasteiro. Forasteiro. Porque... Mas o senhor já está aqui há um bom tempo. Já. E tem um convívio com diversas pessoas. Zé do Nino elogia muito. Eu gosto. Eu não sou de frequentar uma elite, por assim dizer, porque não é o meu perfil. Eu gosto muito de ficar vivenciando o centro da cidade, que eu moro ali perto, converso com muita gente, né? E também o primeiro ano que eu passei aqui em São Roque, foi 2011, eu vivi intensamente essa cidade. Eu visitei todos os lugares possíveis que eu procurava uma casa, terrenos, né? Conheci essa cidade e às vezes eu tenho a impressão que eu conheci mais do que determinada gente que são vereadores, viu? Mas eu não posso afirmar isso.
Uhum. né? Mas eu conheci vários lugares. Não, e isso de ser de fora da cidade. Outro dia, não sei quem falou para mim, falou assim: o próximo prefeito de São Roque vai ser alguém que nasceu em São Roque. Porque o Daniel, apesar de morar muito tempo em São Roque, viu, um menino para cá, acho que ele é de Presidente Prudente ou uma cidade vizinha ali, né? Daniel, até me perdoe, se não lembrar a cidade aqui. Fala, porque São Roque tem muito disso. Ah, a gente teve um prefeito que não nasceu aqui. Não sei, isso é uma coisa. Quer dizer, mas isso não tem, Zé Bala? Às vezes fala assim, aquela história do gente de quem? Gente de quem? Eu acho que o São Roque, se partir desse princípio, você já derruba aquela coisa que São Roque é uma cidade acolhedora, né? Que você tem, já é uma cidade turística, ou seja, que recebe muitas pessoas até para o jogo econômico, né? São Roque vive em função praticamente do turismo, muito forte. O nosso turismo tem se tornado, né? Me permite também colocar uma coisa, né? Porque eu ouvi isso no Nordeste, né? E eu me lembro até hoje que dentro da Câmara de Vereadores do Nordeste começaram a dizer que eu não era de lá. Da qual? De Petrolina? É, de Petrolina. Petrolina. E aí teve uma vereadora que era uma ligada à Igreja Católica, Dona Terezinha, nunca esqueci o nome dela. E ela me defendeu, eu fiquei impressionado, porque ela pegou e virou para os colegas vereadores e disse para eles: me diga uma coisa, os seus avós, os seus bisavós eram daqui? Todo mundo nasceu aqui? E aí começaram a ficar tudo sem jeito. Então ele falou: não atirem a primeira pedra. Pois é. Não atirem a primeira pedra. E depois eu descobri uma coisa aqui em São Roque que é muito peculiar. Qual é? Vá para as pessoas mais simples. Aqueles 70% dessa cidade que ganha até 2 salários mínimos. Porque essa é a estatística. 70% dessa população de São Roque ganha até 2 salários mínimos. Vá para essa população, que é a maioria. Ande para essa população e pergunte de onde eles são. Já não tem mais ninguém que seja... E você vai descobrir que a maioria da população de São Roque não é de São Roque. Então eu pergunto, quem são as pessoas que estão se dando o direito de dizer que são os donos dessa cidade? Exatamente. Com todo respeito. Não, isso é muito importante, esse bate-papo aqui. Emir, também, que não é de São Roque, mas está há tantos anos aqui, vai Agora, criando então, raiz, porque tem o filho, tem o neto, né? Só mais uma partezinha nisso daí. Então, a Câmara deveria já não dar mais títulos de cidadão são-roquense dos 16 de agosto. Aí, Sem dúvida. Né, você já começa a falar, não, então você está trazendo pessoas, reconhecendo, dando um título de cidadão para pessoas que não são de São Roque. Então, já é um gesto de acolhimento, né? Então, Claro. agora, então, se não é para ser de São Roque, então para de homenagear. Não queremos mais ninguém de fora aqui em São Roque. Não, eu acho que assim, a gente defende as nossas coisas. Entre dar uma notícia de São Roque, de Mairinque, de alumínio da região, a gente vai dar prioridade para falar das coisas aqui da região, né? Claro. Mas a gente não tem nenhum problema. Assim, por exemplo, o gaúcho tem muito isso. Então, o gaúcho, o pessoal contava a história seguinte: seleção brasileira ia dar entrevista lá. Quem vai falar hoje? Vai falar o Careca, vai falar o Zico e, sei lá, vai falar o Oscar. O rapaz lá do Sul falava assim: eu quero o Luiz Carlos Vinck. Porque eles ouvem o Zico, tá, mas eles Ouviu de lá. nunca esquecem o de lá. Eles nunca bairrista, não, mas eles falam dos outros, mas eles nunca deixam de valorizar quem passou por lá, ou quem é de lá. Mas tenho orgulho, eu tenho orgulho do meu netinho ter nascido aqui. Olha aí que legal. Só espero que seja respeitado ele também. Isso E quando ele voltar, for para outra cidade, só nasceu em que cidade? Você só nasceu em uma cidade do Eu interior. nasci aqui no interior de São Paulo, numa cidade que eu nem conheci direito, chama-se Dourado, perto de Jaú. Perto de Jaú. Então, Mas isso... eu considero a minha cidade São Manuel, ali perto São de Manuel. Aí um dia o seu netinho Dourado vai perto morar. de Jaú, é 2 peixes. Dourado, Jaú, Aí um dia o seu netinho vai morar pro lá e fala: tá vendo, lá de São Roque veio pra cá. Não, meu avô era daqui. Mas, Wander, eu queria, voltando ao assunto do acolhimento. Pode mandar só pra gente, depois vai pra janelinha. Eu acho que isso é uma coisa inerente em São Roque. Quando eu vim de São Paulo para cá em 86, eu senti uma certa repulsa de uma parte da cidade pelo fato de você vir de fora, se instalar. Eu, por exemplo, fiquei 8 meses sem conversar socialmente com ninguém. Não porque eu não tentasse me aproximar, mas eu sentia
uma certa repulsa das pessoas pelo fato de você ter vindo de fora, talvez por elas pensarem que você viesse Vem para ocupar espaço. o espaço ou o lugar de quem quer que seja. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa inerente da cidade. Olha, eu não digo que isso daí deixou de existir, mas foi muito forte, viu? Sim, isso quando tá eu deixando vim era de- muito forte. Tá ficando Tá diminuindo, tá mas cedendo, ainda tem. mas ainda existe. Mas há um tempo atrás era muito forte. Era muito maior. Você olhava de lado, assim, então. Se você viajar E bastante... nos meios profissionais também, aquele negócio que Principalmente. você falou de defender o seu espaço, não querer que o outro venha competir e E tal. na época de natação, eu viajava toda semana. Então eu conheci muito, saí muito. E eu notava que São Roque, eu dizia que São Roque era uma cidade tradicionalista, mas eu notava a diferença do acolhimento que a gente tinha fora e do que era dado aqui em São Roque. Hoje melhorou bastante. Melhorou. Bastante. Mas já precisa foi um melhorar pouquinho- mais não, ainda. claro. Mas vamos Já melhorar. foi um pouquinho pior. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta para essa rodada final. Estamos conversando com o professor Weber, José Weber Freire Macedo, que é o vice-prefeito de São Roque e também o diretor do Departamento de Educação. A gente volta para o arremate final aqui para falar da primeira mostra de Ciência e Tecnologia de São Roque, que será quinta, sexta e sábado. Quinta e sexta, das 9 às 3h30 e sábado, das 9 até a 1 da tarde. A gente volta já já. Vamos ao intervalo. Só um intervalo. Em quanto tempo tem? Parabéns, hein? Mas não dá mais. Tá ouvindo? Oh, obrigado. Pô, obrigado, hein, Jair? Pô, Jair. E fez do Corinthians ainda. Hein? O que você quer que eu fique em pé? É que eu vim de bermuda hoje. Tira a foto, porque é só pra fazer a selfie. Mas por que não tem imagem ali? É surpresa. Ah, tá tendo aí? Pô, muito obrigado aí. Pode acender a velhinha. 52. Pega o fósforo aí, depois. Fósforo? Do tempo do fósforo ainda. Pega a caixa era de fósforo. Olha lá. E fez no Corinthians, cara. Corintiano, né? Ah, nós somos corintianos. Aliás, o Corinthians, dia 13 de outubro. Tá lotado o estádio do Corinthians, tá dentro do treinamento lá, tem umas 30 mil pessoas no treino do Corinthians. Viu, Ainda Pica-Pau? tamo lá. O negócio do Corinthians hoje ia vibrar no treino. Essa vela tá mais por uma interrogação em cima do símbolo do Corinthians. Viu? Cai ou não cai? Não, cair não cai, mas eu acho que não. Meu Deus, tá? Obrigado, Jair. Poxa, muito obrigado, Jair. Vou dar um beijo na sua careca. Minha mulher já tá com ciúme de você, porque a gente foi pro Rio de Janeiro lá e tal. Você tá fumando, Zé? Tá com fósforo aí? Pô? O Lucas que trouxe. É o Lucas que trouxe. É, o espirro, eu pensei que era o espoleta. Você não viu o espoleta aqui hoje? Pô, mas não pega fogo esse negócio, hein? Pega fogo. Que é isso, hein? Olha só pra aqui. Vamos lá. Aê! Pô, Jair, muito obrigado, hein, Jair? Muito obrigado, Jair. Não é igual aquele bolo da confeitaria da Rede Globo que é só para o cenário, né? Primeiramente, eu quero desejar para você parabéns, né, que Deus te abençoe, foi um prazer ter aqui Quase com você, sexual. né? A gente, depois que eu te conheci faz um ano. Tá no ar, hein, cara? Tá no ar. Eu conheci você, né, quero desejar para você parabéns, felicidade, Obrigado. saúde, que Deus te abençoe nessa empreitada aqui na Rádio Joromix, junto com a equipe toda aqui conosco, o Zé Fernando, o Zé Balai, são pessoas muito especiais para mim também. O Lucas Belato, Obrigado, a Betinha também. Obrigado. Eu agradeço de coração vocês. E a vela caiu, será que é esse... Olha só, agora senta Não, aí. é, meu Agora Deus quem vai do comandar céu, o programa sou eu. Deus, Senta aí. Deus, pai. Senta aí, não, você senta aí. Você Ah, senta. senta aqui? Pode sentar, tira a mão do microfone, agora o programa é meu. Ah, é? Quero Ok. olhar para aquela tela ali agora, pro monitor. É. Né, vamos prestar para você algumas pai. homenagens para você. Homenagem pra mim? Com certeza. Olha aí. Olha lá, vamos ver. Mas não é para chorar não, tá? É. Quem chora é Zé Fernando. Quem chora é Zé Fernando. Não, ainda não. Luiz, uma oração para você, muita saúde, muitas felicidades nessa data tão especial, hoje dia 16 de outubro, seu aniversário, que Deus abençoe você, sua família, sua esposa Márcia, o pequeno André, nosso afilhado, com muita saúde, muita paz, muita alegria, parabéns pela pessoa especial que você é, que você nos representa. Estou muito feliz em comemorar com você mais esse aniversário, saúde, fé e muita alegria. Valeu, Wander, um abração, até mais. Boa tarde, Wander. Boa tarde, seus ouvintes e todos os telespectadores.
Vander, estou aqui no CPI 7, trabalhando, né, em Sorocaba, mas reservei esse tempo para te desejar um feliz aniversário, que Deus o abençoe, derrame suas bênçãos em sua vida e que você continue tendo muito sucesso na sua carreira, na sua vida pessoal, né, familiar, que Deus continue te abençoando muito e você possa ser sempre essa pessoa amiga e esse profissional de sucesso que você sempre foi, né? Parabéns, forte abraço. Anos, hein? Estamos aproveitando esses poucos segundos aqui para te desejar parabéns, felicidades, tudo de bom e que os anos venham sendo completos cada vez mais, que o seu trabalho aí em São Roque continue grande, como está sendo, e espero que a gente possa te ajudar em tudo que a gente puder aí no nosso grande Linha Aberta. Um abraço, tio, tudo de bom. Vanderlei, boa tarde. Estou aqui à distância, cumprimentando pelo seu aniversário. 52 anos, passa rápido, né? E pior que você é meu irmão mais novo, hein? Parabéns, grande abraço pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Feliz aniversário, meu amor. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns. Nós te amamos. Muito obrigado aí as mensagens aí, muito obrigado. Eu quero agradecer aí, ó, ao Carlos Melo, obrigado Carlão, quero agradecer ao Ciolone, quando entrou o homem da polícia, eu falei, agora vão tudo em cana aí. O Augusto, que é meu sobrinho, meu afilhado, outro dia mesmo nasceu, 25 de setembro de 96, tava numa campanha lá, acompanhando a Irondina em São Paulo, aí falou lá, nasceu o Augusto, pô, já tá com a gente hoje, né? O meu irmão Valdemir Lúcio Rosa e a dona Márcia e o André ali. Muito obrigado. Pô, obrigado, Jair. Muito obrigado, muito bela obrigado. Homenagem, bela homenagem. Bela obrigado. Agora lembra fora um bolo, era só pro selfie. O bolo. Ô Zé, obrigado, viu, Zé? Não, imagina. Não emocionou, não, né, Zé? Chorou Vander, aqui, chorou. Já chorei um Vander, pouquinho, posso já mandar um segurei. abraço para uma Pode, pessoa? pode. Eu quero mandar um abraço para o Marcelo Henrique, que trabalhou na Rádio Universal, Opa. na Rádio Estância. Ele está nos vendo lá em Caraguatatuba. Oh, que mandou legal. um recadinho legal, aqui, mandou um legal. abraço É, para Marcelo todos Henrique. nós Tá aqui. bom. É, aqui a gente Um tá com abraço, o grande Marcelo. Corrade, né? Isso, Edmir Lúcio Corrade. Nome artístico. Né? Marcelo Henrique é nome artístico. Pô, legal, Sabia. muito obrigado, viu? Falaram que eu tinha que chamar um comercial, muito obrigado. Depois É uma bela homenagem. Você assustou? Eu não sabia de bomba o dele. cara entra aqui, dá um tiro aí. dá um tiro aqui. Meu Deus, chega dessas coisas aí. Meu, vamos voltar aqui com o professor Weber para finalizar, antes de falar até esque... só pergunta, Zé Fernando. Não, Você então- quer, a gente queria Vai. perguntar o seguinte: a prefeitura de São Roque vai ter que afastar 106 servidores e a maioria é da educação. Educação, é. E como é que vai acontecer isso, professor Weber? Tem um prazo? O que aconteceu? Por que tem todo esse pessoal da educação que está nesse processo, professor Weber? Você já deve ter recebido várias pessoas em reunião lá nesse sentido. Já, na verdade, da educação, são 91 cargos. São cargos de supervisores, de vice-diretores e coordenadores de escolas. Dos 91 cargos, são 67 ocupados. Desses 67, são ocupados 44 por professores efetivos, os outros 23 por comissionados externos. Foi uma decisão judicial de um juiz que determinou que todos esses cargos, os 91 da prefeitura, os outros, para completar 106, são do restante da prefeitura. Então, atinge uma proporção aí praticamente 90%, acho, é da educação. Mas vai dar para tocar a educação sem esses profissionais? Não, tem que fazer, o juiz determinou o concurso público e deu 6 meses para que se faça esse concurso público. A questão não, a partir do instante que você tem um concurso público, não tem problema. Você vai ter o profissional que antes estava sendo comissionado, apontado por, no caso, por exemplo, Vice-diretor, assistente pedagógico, são esses os de maior. O que tinha na educação? Eu não vou dizer que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa em termos políticos, mas a grande verdade é que houve épocas que você apontava muito esses cargos por indicação política. Nós hoje, praticamente desde o começo do governo do Cláudio, a gente tem evitado isso bastante.
praticamente em quase 100%. O que nós fazemos? Nós pedimos, como é a situação atual. Por exemplo, uma direção de uma escola lá tem o diretor. A gente pergunta para o diretor qual é a pessoa que você acha mais recomendável para ser o seu vice-diretor ou coordenador acadêmico. Internamente, nós também fazemos uma espécie de verificação da competência da pessoa, se tem competência, se já teve anos de experiência. Não se indica simplesmente uma pessoa por indicar. Esses cargos estão ocupados por essas pessoas. Então, a maioria são professores professores da própria rede, que estão ocupando cargo de diretor, de vice-diretores e coordenadores e supervisores. Temos que fazer o concurso público, é determinação judicial. E não tem nenhum problema em fazer o concurso público. Vai ser feito concurso público, alguém passa e vai ocupar esse cargo. Como tem os cargos de diretores. Os diretores hoje são concursados, também não são indicação. O que é o problema? O problema é que é muito curto o prazo, porque o juiz acabou determinando uma outra questão. Ele determinou o seguinte: se você ao fazer, como é que chama, uma pessoa que deixa um desses cargos, por alguma razão, você não pode nomear outro. Você não pode nomear outro. Então, eu vou ter agora, no final do ano, atribuição de aulas. O que está acontecendo? Os 44 professores que estão ocupando esses cargos vieram e perguntaram, bom, nós vamos... Não tem a garantia que vai passar. Nós vamos retornar para nossas aulas. Só que daí fica um problema. Vai ficar a cadeira vazia. A cadeira fica vazia. Então, nós questionamos isso juridicamente para o jurídico da prefeitura, que está passando isso para o juiz. Que você pode ter um problema. Eu vou numerar, por exemplo, o Tibério, que é a escola de Mailasque. Você tem o diretor da escola está ocupando o cargo de uma diretora que se aposentou. Então, ele é comissionado. A vice-diretora é comissionada sendo professora. A coordenadora é comissionada sendo professora. A coordenadora do Alabama, que tem 400 crianças lá numa chácara, é coordenadora também comissionada sendo professora. Se eles saem todos para as aulas... Está sem comando. Eu fico, Tibério, que tem 970 alunos, não tem autoridade constituída. Então, isso é um caos. Então, a gente está questionando isso. E vamos tentar resolver. E tem o período eleitoral também de concurso. Nem se pode fazer o concurso, né? Não posso. Não posso. Né? Então, isso está sendo... Nós pedimos, o jurídico da prefeitura pediu um prazo maior para a realização do... Não está questionando o mérito. Sem questionar o mérito, Sem questionar. Porque o mérito... O juiz determinou, acabou. Agora, só acho que o diretor, para ter o vice ali, só acho que é melhor ser um cargo de confiança ali. Olha, você é o diretor da escola. Olha, como vice eu quero alguém... Você entrou num ponto sensível. Você pode dar sorte de ter alguém... Neurológico da escola. Você entrou num ponto sensível. O concurso, ele é mais legítimo? Não tem. Sim. Porque você tem o mérito de quem passa, etc. E tal. Mas pode acontecer de ter o que se chama acomodação. Então, quando um diretor trabalha com alguém que está concursado, que tem os mesmos direitos que ele, pode ficar acomodado e pode haver isso. Quando o cargo é comissionado, e principalmente ele escolheu, ele também tem o direito de falar, se você não está trabalhando direito, por favor, deixe o cargo. Né? Isso, nós sabemos que nós vamos ter que lidar com uma nova realidade. Eu tenho 8 supervisores também, trabalhando comigo, e além da chefe de ensino. Eles vão ter que ser concursados também. Nós vamos ter o problema até dentro do Departamento de Educação, né? Mas temos que enfrentar. É uma nova realidade, será enfrentada. Isso na maioria das cidades não, assim? É variado. Não, é variável. Aqui eu não sei, eu vi qualquer coisa que eu uma denúncia, sei lá. Alguma coisa uma ação civil pública. Foi isso mesmo. Eu diria até que a maioria das cidades uma ação civil não pública tem de 2014. concurso. Pelo menos para coordenador e para vice não tem concurso. É sempre o diretor que monta a sua equipe. O cargo comissionado, eu costumo dizer o seguinte, se ele sofre uma influência política indevida, de nomeação, isso não é bom. Não é bom. Quando o cargo comissionado é feito dentro de bases que são técnicas, etc. e tal, eu acredito que ele tem a sua... Ele tem até aquela... Vamos dizer assim, num linguajar bem simples, ele tem até aquela pequena promoção que o professor
né, que está prestando bom serviço, Isso. seja coordenador, que vai ajudar os colegas, que seja vice-diretor, que vai ajudar o diretor. Tem essa coisa. Mas é aquilo, tem que se enfrentar, vai ter um concurso, não se discute. Olha, só para ter uma ideia... Agora, quem já é aposentado, por exemplo, entrar num concurso, pode? Não tem limite de idade num concurso? Não tem. Pode, mas e aí pode criar outro problema. Vai criar outro problema. Hein? Porque você acredita que você pode ter uma repercussão dentro, depois ele vem, quer se aposentar mais cedo, dá um problema para o fundo social também, que é o fundo né, o Seguridade. Você tem vários problemas disso. Então, não é uma coisa resolvida. Só para ilustrar, a nível de Brasília, por exemplo, que eu tenho uma informação de cargos comissionados em Brasília, se eu não me engano, dentro do governo federal, são só em Brasília. Eu soube que eu frequentei muito Brasília, tem 10 mil cargos comissionados para nomeação. O próximo governo vai nomear 10 mil cargos. Eu, como reitor, eu nomeava 50 cargos comissionados. Então, não é uma realidade única de São Roque. É como se disse, isso é muito... Na ação civil pública, o promotor, eu acabei lendo alguma coisa assim nesse sentido, que ele diz que essas funções, ele não fala que é para extinguir os cargos comissionados. Ele diz que essas funções têm um cunho eminentemente técnico, né, e que, portanto, tem que ser preenchido por concurso público. Mas existem eu creio que sim. Mas existem cidades próximas da gente que não houve essa ação civil. E estão tocando o barco desse jeito. Eu não tenho muita certeza, vou falar sem muita certeza, mas até o tempo que eu trabalhava em São Paulo, as escolas municipais, para vice-diretor, para coordenador, não eram concursados. Mas sabe o que é? É uma equipe. Às vezes se confundem o comissionamento com aquele que vai lá no gabinete. Se confunde. Nas escolas, ele é um pouquinho diferente. Ele realmente é formado pelas equipes. Isso. E você vai... Até porque... Às vezes um diretor troca, mas a equipe continua, porque são boas. E é comum muito isso. Porque você pega um cargo de coordenador pedagógico de uma escola, ele tem todo um caráter técnico, ele tem que dar orientação para todos os professores, acompanhamento da aplicação do currículo, da aula, ele tem que dar uma assistência aos alunos, do ponto de vista de verificação de aprendizagem, ele tem que também receber os pais e tal. Você colocar alguém por motivo político nisso não resulta em boa coisa. Exato, não resulta. E ele acaba sendo rejeitado. O próprio grupo acaba... Exatamente. Muito bem. Infelizmente, estamos chegando ao fim do programa. Professor Weber, foi muito bom recebê-lo aqui. Espero que o senhor tenha gostado de bater o papo. O assunto principal aqui, primeira Mostra Ciência e Tecnologia de São Roque, que vai acontecer quinta e sexta, das 9 às 3h30 da tarde, e sábado, das 9 à 1 da tarde, no centro, sempre costumo falar Centro Cultural Brasital, mas é centro, como é que é o certo? Centro Educacional Cultural e Turístico Brasital, né? Na Avenida Aracaí, todo mundo conhece, a participação da unidade móvel de nanotecnologia do Senai de alumínio, participação das escolas, vai ser muito legal e tem o site da prefeitura, né, para informação. Só posso fazer uma observação? Pode. Tem uma coisa que não está, que nós acertamos nos últimos dias, vai estar presente na mostra também, o Museu de Ciências Catavento de São Paulo. Tá? A carreta chega amanhã e vai participar da feira 18 e 19. E é um dos principais museus de ciência, de popularização de ciência de São Paulo, que vai vir também. Não, dia 20 ela não participa, não. Não, porque existe um cronograma de visitas em cidades. Que dia ela participa? 18 e 19. Quinta e sexta. Quinta e sexta. A cada 2, 3 dias ela fica na cidade, faz apresentações. Confira experimentos como bancada dos venenosos. Isso. Sem sacanagem, não é bancada de político, né? Não, é cobra. São cobras. Não, sem sacanagem. Bancada dos venenosos, não perde, né? É cobra criada. Bancada dos venenosos. É legal colocar que são visitas monitoradas de 25 alunos. O que é uma cada pista visita dura em torno de 30 minutos. O que é uma pista de embriaguez? Meu Deus! Você treina, né, quando você treina quando... Dá pra tomar umas ali?
25 minutos é pouco, cara. Vamos se encontrar lá, Zé. 25 minutos geradora, é pouco. gire como patinadores, velocidade do giro diminuirá, terrário, que é legal para você ver lá as cobrinhas também e tal, exposição de paisagens cósmicas, tem até poeira da lua lá, né? Água e óleo e globo do relevo. Vai ser legal, Museu Catavento, legal. Nós estamos esperando vocês lá. Eu vou na pista de embriaguez. Não, vamos perder. Mas 25 minutos não dá para barrar fogo, pô. Zé Fernando, valeu, Zé Depende Fernando. do que você tomar, né? Valeu, foi um prazer conhecer. Não conhecia o meu colega, né, professor? Professor Weber. Foi um prazer. Obrigado, Zé Balaia. Foi bom o papo Muito aqui, bom, obrigado. muito bom, muito bom, Obrigado, professor Weber. Emir. E vem aqui com as novidades. Eu sempre encho o saco dele. Pro Marquinho vir aqui. O Marquito Vilaça. Aqui é tranquilo. Pra gente bater Nós um papo, iremos, pra nós falar da iremos, cultura e tal. Tá firme a cultura lá? Vem novidade? Muito firme. Estamos trabalhando Muito bastante. firme, muito teatro, né? Não, estamos trabalhando muito cinema, sim. Então, igual o Caipira falando, né? Tem muito firme, muito Fernando teatro. aqui é da Ô, Vander, um abraço, obrigado pela Emir. participação e obrigado por ter nos recebido Opa, aqui. Professor Weber, obrigado por ter vindo aqui. Vem outras oportunidades. Bem, hein? eu digo, quando eu sou convocado, ou sou instigado... Convidado o senhor vai, né? Agora, se eu não fosse convidado, eu ficaria aqui. hoje Aquele hoje diretor vai de comer um bolinho, educação, ele é incomunicável, mas nunca foram chamar, Não. né? Tenta, né? A gente já tentou várias pessoas aqui. às vezes Nenhum mero telefonema. então, mas depois xingam, né? Faz Depois parte. xingam. Então, obrigado e vem aqui para falar um dia de política e tal. A gente tá vivendo uma situação, né, que a gente passar espera a eleição. deixa passar, que dê tudo certo e que o Brasil possa encontrar seu caminho. Valeu, Jair. Muito obrigado pelo bolo. Pois eu quero um pedaço, tá? Não é? Já guardou o bolo? Já guardou o bolo para depois do título do Corinthians ainda, então. Vamos ver. caiu a vela. Obrigado, Lucas Berlato. Um grande abraço. Obrigado pelas mensagens que estão chegando aqui de aniversário. Amanhã nós estaremos aqui com o doutor Sandro Cerati, que vai falar aqui sobre a caminhada do Outubro Rosa. O Emir tá caráter. Já veio de rosa. E o doutor Rangel, que é o presidente da Unimed, entendeu? Eles virão aqui para falar do Outubro Rosa. E eu estou numa expectativa do mês de novembro. Meu Deus. Chega logo novembro. Porque eu tenho consulta com o meu urologista dia 29 de outubro. Você comprou flores? Não, já sim. E só que eu já falei para Márcia, 29 Tá de louco pra outubro. chegar logo a data. É a rotina, mas aí em novembro já tem que voltar, que é o novembro azul. Eu falo, não precisa, se vai ou não, mas é que. Eu quero. Coincidiu, tá ali, né? Mas se mais ele importante. comprar uma maleta de flor, não deixe ele sair de casa. Tranque a porta. Valeu, pessoal. Um grande abraço e faz o de outubro rosa, novembro azul e participe de tudo lá, que prevenção em primeiro lugar. Valeu, pessoal. Aê.